Olá, nesse videozinho que eu vou estar falando sobre adenomiose, fazendo um resumão sobre a adenomiose mesmo, tá? Então vamos começar falando sobre o conceito de adenomiose. A adenomiose é a presença de tecido endometrial no biométrio uterino, tá? Tá fora da localização específica, né, desse tecido endometrial, e por esse motivo ele era antigamente chamado de endometriose interna. Então atualmente adenomiose, tá? Sobre o quadro clínico, gente, da adenomiose é muito semelhante ao quadro clínico da endometriose, tá? Então ele pode gerar aí, ele está associado à dismenorreia progressiva, pode estar associado à dor pélvica crônica, à dispareunia, pode estar também associado à infertilidade, só que não é uma obrigação, assim, e não é também tão significativo como acontece lá na endometriose, tá bom? E acontece também uma queixa muito associada à adenomiose, que seria mais assim, característico da adenomiose em relação à endometriose, é a presença de menorragia, tá? Então essa mulher ela vai ter um aumento de sangramento tanto em número de dias quanto em relação ao volume menstrual mesmo, tá bom? É o que ajuda a gente a diferenciar mesmo a endometriose e a adenomiose. Fica muito difícil de diferenciar se essa mulher não apresentar menorragia, né? O diagnóstico, gente, da adenomiose, o diagnóstico clínico dela é muito difícil de fazer, tá? E ela é muito confundida, inclusive, com os miomas uterinos, porque ao exame de imagem, a ultrassonografia transvaginal, ela ela gera a formação de imagens nodulares ali que são muito semelhantes aos miomas, tá? Sem contar que a ocorrência dessas duas, de miomas e adenomiose, comum, não é incomum, não é raro de acontecer, tá? A ressonância magnética é um pouquinho controverso também em relação a uma aula que eu assisti, porque nessa aula o professor comentou que ressonância não fecha diagnóstico, não faz diagnóstico de adenomiose. Mas pelo que eu estava lendo aqui no livro, não é bem assim, tá? Em alguns casos é possível sim fazer esse diagnóstico de adenomiose, pelo que eu li aqui, inclusive a espessura da zona juncional mioendometrial superior a 12 milímetros é quase que patognomônico de endometriose. Para quem não sabe, patognomônico, gente, é meio que sinônimo de exclusivo, tá? De determinada doença. Só que o problema é que nem todas as adenomioses vão gerar esse espessamento acima de 12 milímetros, tá? Pode ter um espessamento aí menor, né? Acontece que, assim, o que é determinado para se falar valores ali características de uma adenomiose varia muito também de acordo com a bibliografia, mas existe aí uma variação de 5 milímetros a 12 milímetros aí para falar de adenomiose. A espessura dessa zona juncional mioendometrial numa mulher normal varia de 1 a 3 milímetros, tá bom? Então, a partir de 5 milímetros já está aumentado, tá? 12 milímetros então nem se fala. Sobre o ultrassom ruim, tá bom? Como eu já falei para vocês, ele tem baixa sensibilidade e especificidade para adenomiose. É muito difícil fazer a diferenciação de adenomiose e miomas, como eu já falei para vocês também. No caso de você estar suspeitando de adenomiose, você quer pedir ultrassom transvaginal porque é o exame mais rápido, mais acessível, enfim, você pode pedir para que essa mulher faça essa ultrassonografia durante o período menstrual dela, porque essa adenomiose vai estar mais proeminente, tá bom? Sobre a esterossalpingografia, a adenomiose ela pode gerar uma imagem ali que a gente chama de sinal de Dionísio, tá? Ela diz respeito a uma irregularidade da superfície miometrial, característico da adenomiose também, tá bom? Tomografia computadorizada, ruim, tá? Para adenomiose. Esteroscopia também divergiu em relação a uma aula que eu assisti, onde o professor falava que não, esteroscopia não adianta nada para adenomiose, porque a adenomiose ela fica ali no miométrio e a esteroscopia visualiza a cavidade uterina, então de nada adiantaria. Só que o que eu estava lendo aqui não é bem assim também, tá? Porque a adenomiose ela pode gerar algumas alterações que seriam visíveis sim à esteroscopia, né? Abalamentos, nodulações, pode gerar o que a gente chama de distrofia vascular, tá? São umas manchinhas ali visíveis à esteroscopia. Eu vou colocar a imagem para vocês olharem. É bem sugestivo também de adenomiose, tá? E pode ser visualizada a esteroscopia. Então,
não é tão inútil assim. Claro que não é o exame padrão ouro, mas também não é tão inútil. Sobre o tratamento, gente, da adenomiose, é um pouquinho semelhante também à questão lá da endometriose, porque o tratamento definitivo dela é a esterectomia, remoção do útero. Para mulheres que ainda desejam gestar, principalmente, isso é ruim, né? Não é uma opção terapêutica, com certeza, não é a melhor opção. E nesse caso a gente pode também optar pelo tratamento conservador, né? Análogos de NRH, progestágenos, ressecção de focos de adenomiose e ablação endometrial. Esses tratamentos ajudariam essa mulher em relação ao sangramento e em relação à dismenorreia dela, tá? Se essa mulher fizer uma ressonância magnética, essa ressonância apontar que a doença, a adenomiose dessa mulher é difusa, o tratamento de escolha para ela seria um diomedicado, tá? O Mirena. Se não, se for doenças focais, né, a opção terapêutica mais indicada que a gente tem para essa mulher seria entrar com os análogos de GNRH por 3 a 6 meses, tá, de duração, e após para ter a redução da lesão. E após essa redução a gente entraria ali para fazer a ressecção dessas lesões, tá bom? Sobre a ablação endometrial, a gente pode usar naquelas mulheres em que a queixa de sangramento uterino anormal predomina em relação à queixa de dismenorreia, ok? Gente, isso aqui é um resumão mesmo sobre a adenomiose. Eu espero ter ajudado. Muito obrigada.